Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Falarei neste vídeo sobre o livro Leite Derramado, do Francisco Buarque de Holanda, o nosso conhecido Chico Buarque, que se encontra hoje com seus 79 anos. Ele nasceu no ano de 1944. É cantor, compositor, escritor e tem muitas obras publicadas, mas dentre as obras dele, eu acho que essa aqui é uma das mais conhecidas, ou pelo menos que eu mais vejo pessoas postando, inclusive nesta mesma edição. Então aqui eu vou mostrar para vocês a diagramação, tá? É uma diagramação extremamente confortável, é uma folha bem grossa, então uma ótima edição para ser lido. Livro da Companhia das Letras. Então fica a recomendação por ler este livro nessa edição aqui. E vamos lá. Esse livro foi publicado em 2009. E basicamente nós vamos ter dentro desta obra um personagem chamado Eulálio Assunção, com seus 99 anos. E essa história vai se prolongar até ele completar seus 100 anos, onde ele está deitado em uma cama de um hospital público, e ele começa a contar a mulheres sobre sua vida. Essas mulheres vão anotando e compondo os capítulos. Capítulos, inclusive, que, assim como, por exemplo, outros autores, como Saramago, são capítulos sem divisão de parágrafo, ou seja, começa o capítulo vai até o fim, às vezes 5, 6, 7 páginas, num parágrafo só, correto? E aí, ele vai contando para essas mulheres que estão escrevendo a obra como foi a sua vida, e não apenas como foi a sua vida, mas como era a vida do seu avô, como era a vida do seu pai, como era a vida dele, como foi a vida de sua filha, e parte da vida do seu neto. Ou seja, ele conta gerações. E isso, na minha percepção, é muito eficiente para nós conseguirmos compreender o contexto da época. Porque nós estamos falando de um personagem que viveu no século passado. E se ele está falando do seu avô, nós temos um avô, por exemplo, que viveu na época da escravidão. Ele pegou a transição da escravidão. Então, é muito interessante nós analisarmos isso dentro da leitura. Porque, sim, dentro do livro, existe alguns trechos sobre questão racial, existem alguns trechos sobre questão de tratamento da mulher, com muita diferença em relação a hoje, é claro. Existem várias coisas que nós conseguimos observar, que nós vamos vendo que era uma sociedade diferente. Por exemplo, a questão de traição do homem para com a mulher. Neste livro, isso parece algo consideravelmente natural. Então, por exemplo, o pai do Eulálio, ele traía a mãe dele de inúmeras formas, de inúmeros momentos. Ele fazia isso de uma forma como se fosse natural. E não há da parte do Eulálio juízo de valor exposto dentro da obra, se isso é certo, se isso é correto. De modo que nós, ao lermos isso, nós pensamos, poxa, será que era um pouco normal? É claro que dentro dos critérios de hoje não é. Mas de fato, quando nós conversamos com pessoas com uma idade um pouco superior à nossa, nós vemos que para essas pessoas uma traição já é algo visto como mais aceitável. Então, tem toda essa questão exposta. Eu vou até compartilhar com vocês um trecho para vocês verem como era o pai do Eulálio, certo? Página 87 dessa edição da Companhia das Letras. Vamos lá. O casal ia ao encontro do meu pai, que bebia um drink encostado no piano, onde um pianista cego tocava um ragtime.
Vi meu pai beijar a mão da mulher e apertar a do marido, que em seguida se virou para um garçom. E não entendi porque a mulher naquele instante passou as mãos no próprio corpo e sorriu para meu pai, que muito sério a fitou e logo desviou os olhos. Somente hoje, 80 anos passados, como um alarme na memória, como se fosse azul celeste a cor de uma tragédia, reconheço na mulher o vestido rodado que meu pai comprou na véspera. É o próprio, não há dúvida. Eu poderia identificá-lo até pelo avesso. Meu pai o tinha alisado por fora e por dentro, frente e verso, assim como a mulher o alisa agora de cima a baixo. Ou seja, nós vemos aqui que não apenas ele traía a mãe de Eulálio, como também ele se relacionava com mulheres compromissadas. Então, era um homem de caráter questionável. E não apenas isso, mas ele também era um político. Então nós temos, era uma família muito poderosa, a família Assunção. E não apenas isso, ele ainda usava algumas substâncias que são expostas dentro do livro numa narrativa que não poupa detalhes e uma narrativa com trechos bem chocantes, porque o Eulálio, que está narrando a história para essas mulheres deitado ali na cama, ele não tem tanto pudor. Ele aparentemente não tem muito receio de que elas ouçam e sintam alguma repulsa em relação a ele. Então ele narra sem receio nenhum. Ele vai falando, ele conta detalhes, ele fala de intimidades, ele diz coisas que eu ao ler achei absurda. E coisas até que podem estar relacionadas a algum grau de racismo, como por exemplo, existe desde a infância do Eulálio um ex-escravo, aliás, ex-escravizado, chamado Balbino. E esse ex-escravizado, que era uma criança, né, na verdade ele descendia de uma linhagem de pessoas que haviam sido escravizadas pelo seu avô, que inclusive era abolicionista, mas teve escravos por parte da sua vida, né? E esse Balbino, ele brincava com o Eulálio desde criança, eles tinham uma idade parecida ali. E já quando estava se tornando jovem, né, terminando a adolescência, iniciando a juventude, o Eulálio ele começa a tentar fazer coisas inapropriadas com o Balbino. E você vê que o Eulálio ele não é necessariamente uma pessoa que fica fazendo discursos contra pessoas negras ou comparando pessoas superiores e inferiores. Não há nenhum discurso de eugenia dentro do texto. Mas você percebe que dentro da obra, o Balbino ele continua sendo uma pessoa que está disposta a obedecer, a fazer, a cumprir ordens, mesmo não sendo obrigado a isso. E nós vemos que o Eulálio, embora não abuse de pedir as coisas a Balbino, ele com frequência pede e com frequência tem pensamentos até ruins, que eu não vou expor aqui porque chega num certo nível de vulgaridade. Mas tem uns pensamentos bem pesados dentro dessa obra. Enfim, é um ponto a ser observado, mas que eu acho que diz muito sobre o contexto, sobre a época, né? As pessoas elas não mudam de mentalidade do dia para a noite, então é natural que haja um resquício de mentalidade racista no meio do século passado, que é onde se passa boa parte dessa história. Então, nós vamos acompanhando muitas questões do século, né? Isto porque o Eulálio, ele era de uma família política, uma família muito poderosa. Então, em alguns momentos ele vai falar de alguns presidentes, em outros momentos ele vai falar, olha, está começando uma outra guerra na Europa. Então ele vai colocando questões mundiais dentro do livro no aspecto político, o que, como eu disse, é muito bacana para nós conseguirmos entender o contexto, como as pessoas recebiam isso aqui no Brasil. É bem interessante. Mas existe um aspecto que tem que ser levado muito em conta ao ler esse livro, que é a
confiabilidade da história. E isso é importantíssimo. O Eulálio da Assunção não é confiável. Você vê ele narrando e você sempre está lendo ali falando, será que ele está falando a verdade agora ou não? E por que isso? Porque ele tem 99 anos e ele está com dificuldade de lembrar das coisas, as faculdades mentais dele já não estão em 100% de funcionamento. Então tem muitas coisas que ele diz, depois ele contradiz. Tem coisas que ele está descrevendo e ele mesmo fala, pera, eu acho que eu já falei isso pra você. E ele de fato já tinha dito. Tem um capítulo que ele narra toda a história, a pessoa registra, né? E aí, as últimas 20 linhas é ele repetindo o trecho passado. E aí no final ele fala, eu acho que eu já te disse isso. Então você vê que ele começa a ter problemas de memória. Você vê que uma hora ele diz que o neto dele era uma coisa, outra hora diz que é outra. Você vê muitas dificuldades no discurso. Ele diz em certo momento que ele estava deixando a herança dele para uma enfermeira que ele gostava muito dentro do hospital que ele se encontrava. Posteriormente, já mais próximo ao final do livro, ele diz que a herança dele ia para a filha dele. Então, ele mentiu para a enfermeira, ou ele teve algum problema com a memória e contou algo que só se passou na mente dele e de fato não aconteceu, enfim. Então, é um narrador pouquíssimo confiável, não por questão de caráter, mas por questão mental mesmo, questão cognitiva. Já com seus 99 anos é de se esperar. Mas é um livro muito interessante. E um outro ponto que é muito retratado é o amor que ele teve por uma mulher que ele conheceu, que foi a Matilde. Ele se casou com essa mulher, ele compartilhou parte da vida com essa mulher, e essa mulher foi uma mulher inesquecível na vida dele. Mas nós vamos vendo dentro do livro, lembra que eu falei da questão do tratamento do homem para com a mulher? Nós vamos vendo que em muito momento o Eulálio, ele nitidamente, ele tinha uma percepção de que a mulher dele, ela era intelectualmente inferior a ele. Então ele zoava o francês dela, que era um idioma que ela tentava falar, mas ela não tinha tanta desenvoltura, então ele zoava isso, ele brincava, ele falava que na roda de amigos, quando ela começava a falar francês, todos riam. E, enfim, existem vários momentos em que ele, elogiando ela, ele fala, embora ela não fosse isso, ela era aquilo, mas ele fala alguns aspectos que depreciam um pouco a Matilde, certo? Mas, ainda assim, ela inquestionavelmente foi o amor da vida dele. E ela deixou uma filha e simplesmente se mudou para a Europa, foi embora, fugiu dele segundo a narrativa do livro. E aí depois ele nunca mais reencontrou ela, mas ele diz que ele tentou buscar ela em todas as mulheres, ele olhava para outras mulheres e enxergava ela, ele se relacionava de forma degenerada, procurando a sensação que ele sentia com ela. Então ele se tornou um viciado em buscar em outras mulheres a ex-mulher que ele tinha, certo? Então é muito interessante isso. Outra coisa também que ele diz, que eu achei até a forma como é escrita um pouco poética, embora o trecho não seja tão bonito assim, mas tem uma parte que ele fala que pela primeira vez ele viu a mulher dele com uma certa vulgaridade, mas a forma como ele diz isso dentro do livro, ela é muito bem escrita. Na realidade, todo o livro ele é muito bem escrito, ele é muito bem construído, ele usa muito bem as palavras, mas nitidamente o Eulálio era um cara muito inseguro com a mulher dele. Então toda hora ele procurava saber se ela estava traindo ele ou algo assim. Tem um momento que ele começa a perseguir um rapaz chamado do Bosque, porque ele tinha convicção de que ela trairia ele com o do Bosque, sendo que o do Bosque tinha idade para ser pai da mãe dele, aliás, da mulher dele. Então são muitas coisas que vão acontecendo dentro da história. É uma história muito intensa, onde ele trabalha vários aspectos. Não é uma história cronológica, então ele não pega infância, adolescência, juventude, velhice, não. Ele tá falando da juventude, do nada ele vai pra velhice, aí depois ele volta pro meio da vida dele, depois vai pro final de novo, e vai indo. Não é algo linear, é algo com muitas oscilações, certo? E
Um outro trecho que eu gostaria de compartilhar, justamente para vocês conseguirem ter noção do quanto esse amor por Matilde foi muito marcante na vida dele, que é um trecho que se encontra na página 185. Então, como eu disse, ele havia perdido a mulher dele, né, que foi embora, viveu a vida depois sem ela, procurou várias outras mulheres, assediou outras mulheres, teve desejos com outras mulheres também, que ele não consumou ato nenhum, por exemplo. Eu falei que o livro é bem vulgar. Existe um momento em que ele começa a descrever a mulher do seu neto. E assim, descrever de uma forma onde ele descreve partes do corpo, uma forma bem evasiva, mas ele descreve. Então, primeiro nós vemos que Eulálio era um senhorzinho já meio tarado, vou usar esse termo, não sei se é o mais apropriado, mas ele, mesmo já na velhice, ele ainda assim conversava essas coisas mais pesadas, mais sórdidas, e ele narra isso dentro do livro para as mulheres que estão escrevendo essa obra, né? Então, eu imagino até a cara de horrorizada das escritoras, né? Mas vamos lá, esse é um trecho que ele pensou, tipo, já na velhice, só que a página 185 é o penúltimo capítulo, onde ele diz isso aqui. Se não fossem meus tremores e cãibra nas mãos, eu preencheria de meu próprio punho, com caligrafia miúda, um caderno para cada dia vivido ao lado da minha mulher. Já depois que ela se foi, meus dias seriam de imenso papel para pouca tinta, extensos e vazios de acontecimentos. Ou seja, enquanto ele esteve com Matilde, enquanto ele esteve ao lado da mulher da vida dele, ele precisaria de muitas folhas e precisaria escrever com letra bem pequenininha para caber todos os acontecimentos ali, tamanha a importância que aquilo teve na vida dele, o quanto foi marcante, o quanto a vida dele foi preenchida de significado. E após perder a mulher dele e continuar a sua vida solteiro, ele teria algumas folhas e ele teria que escrever com uma letra maior para conseguir preencher. Ainda assim sobraria espaço nas folhas, porque a vida dele perdeu significado, porque a vida dele não foi tão boa quanto antes. Então, esse foi o livro resenhado hoje, Leite Derramado, do Chico Buarque de Holanda. Gostei bastante da leitura, uma leitura extremamente fluida. É aquele tipo de livro que eu preciso... Esse livro que eu comecei a ler ele no ônibus, eu precisava ir de ônibus para algum lugar, eu falei, eu vou pegar esse livro aqui para iniciar e ver. E aí quando eu me vi, eu li 2 capítulos rapidamente, falei, nossa, que leitura fluida, que leitura gostosa. E aí eu dei continuidade e acabei concluindo ele e gostei bastante. Então fica a recomendação, certo? É um livro polêmico, pesado, mas ao mesmo tempo engraçado em alguns aspectos. Então, por exemplo, quando eu falo que existem trechos que são um pouco pesados, principalmente no aspecto da sexualidade, é pesado de fato, mas tem algumas partes que consegue arrancar um pouco de riso também. Então é muito interessante, mas eu acho que retrata bem o que foi a época. Então o trabalho do Chico Buarque de Holanda foi muito bem feito, que era justamente passar a mentalidade da época, pegando as gerações da família Assunção, e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito bem, tendo vários temas extremamente relevantes para a sociedade da época sendo debatidos nas entrelinhas, né? E não debate o tema, mas através da mentalidade, da memória bagunçada do Eulálio, nós conseguimos entender como funcionava o mundo naquela época. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário. Se vocês já leram, quiserem deixar recomendações de livros também, fiquem à vontade. E está aqui a resenha de hoje. É isso. Um forte abraço e até a próxima.